A gente alugou a kitnet, passou 3 meses depois, a inquilina disse, eu tô achando que ficou muito longe para mim, eu quero sair, olha só. Aí eu peguei e falei assim, não tem problema, se você for sair, a gente tem que seguir o contrato. E aí, o que aconteceu? Ela saiu, pagou a multa, tá pagando a multa, aí, porque assim, somos totalmente profissionais. César, ela mudou da kitnet no dia 11, no dia 18 a gente já tinha alugado a kitnet. E assim, a gente tem a lista de espera, eu dou risada assim com a minha irmã, lá, ela olhando, falando assim, eu tô com a lista de espera aqui com 52 pessoas. Essa eu não gostei, essa eu não... olha, eu tô gostando dessa aqui pelo perfil que o César ensinou. Ela foi no perfil, alugou. Meu coração está em festa por essa sua mudança de vida, meu filho. Brasileiro em Londres, gostando do Brasil, meu filho. Bom dia, César. Você está no Brasil ou está em Londres, meu? No momento, eu estou no Brasil. Que na verdade... A gente estava fazendo sem visitar a obra, eu estou sofrendo aqui de ver como é que você está conseguindo. Bom, mas eu não vou mais interferir. Agora é você que vai contar sua história de sucesso. Quem chegou até aqui para ver um brasileiro que ralou em Londres, que errou pra caramba na aquisição de imóveis e que agora está acertando, é o aulão diretamente do especialista aí, meu filho. No Brasil você está onde, Fábio? Que cidade? No momento eu estou em São Paulo. Estou na capital, em São Paulo, isso. E as kits são em São Paulo? Eu nasci em São Paulo, só que eu moro em Londres há 13 anos, na verdade, né? E eu só estou em São Paulo no momento porque eu não consegui voltar embora. Olha só, eu sei que tem muito brasileiro que teve a mesma situação, que veio de férias no final do ano e acabou ficando por aqui porque não conseguiu voltar pelas restrições do Reino Unido, né? Na verdade... Aí você transformou limão em limonada, maravilha! Verdade. Eu tive a opção, na verdade, de voltar, né, César? Eu tenho a opção, na verdade, de voltar. Só que se eu voltar agora, eu tenho que ficar em quarentena em um hotel lá. E o hotel custa 13 mil reais. Aí eu peguei e falei assim, olha, em vez de eu gastar esses 13 mil reais, eu pego esses 13 mil e coloco na obra. Então... Perdeu! Ô, rainha da Inglaterra, perdeu 13 mil reais para kitnet, rainha da Inglaterra, dona Maria. Já era. Bem assim mesmo. Aí decidi ficar por aqui. Inclusive, hoje mesmo estou indo para o interior, para Matão, para poder visitar a obra, ver o meu pessoal lá. Então, peraí, vamos começar naquele alinhamento tradicional das kitnets. Você acompanha a gente há bastante tempo, né? Então, você sabe, eu quero pegar lá de trás, na raspa do tacho, quando você tinha 15 anos, começou a sonhar e não pensava nem em imóveis, só pensava ter seu lugar ao sol, não sabia o que ia fazer da vida. Conta rapidinho pra gente da sua jornada de vida. Então, minha história é mais ou menos assim, César. Eu... nasci em São Paulo mesmo, só que eu tive minha infância toda no interior de São Paulo. Quando eu tinha 17 anos, nós viemos do interior para a capital, vim com a família, né? E assim, vim de uma família bem humilde mesmo. Quando nós viemos do interior para a capital, nós fomos morar na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Então, acho que o pessoal que é de São Paulo deve conhecer a comunidade de Paraisópolis. Nós moramos lá por um tempo. Peraí, que o jornalista fica curioso em cada detalhe. Quando você fala bem humilde mesmo, muitas pessoas não imaginam o que é esse bem humilde. Tipo, espremer bastante a pasta de dente, usar o sabonete até acabar. E aí, seu pai e sua mãe vieram para trabalhar de quê? Para ter que morar na comunidade? Meu pai era porteiro na época e a minha mãe estava sem trabalho. Depois ela foi trabalhar em um restaurante, né? Eu falo assim de bem humilde mesmo, porque eu lembro que aos 17 anos nós morávamos em uma casa, era eu e três irmãs, meu pai e minha mãe. Nós morávamos em uma casinha de 2 cômodos na comunidade de Paraisópolis. 2 cômodos quer dizer o quê? Uma cozinha e um quarto? Uma cozinha e um quarto, isso. E dormiu os 6 ali? Todo mundo junto ali. Foi uma época bem difícil. Eu lembro que nessa época eu procurava trabalho, eu tinha uma avó que dava o dinheiro para poder pegar a condição de ir, e às vezes minha mãe preparava um lanche assim, eu ia para poder entregar currículo. Essa foi uma fase bem, bem difícil da vida, assim. Ele partiu de um quartinho com 6 pessoas dormindo juntas
para Londres e investimento imobiliário. Como é que esse cara fez isso? Conta aí. Então, aí depois dessa época nós fomos, morávamos ali, né? E aí eu me alistei, entrei pro exército como soldado e acabei fazendo cursos dentro do quartel e cheguei a sargento do exército, onde que eu fiquei lá por 7 anos, né? Aí eu entrei pro exército em 2001, em 2002 eu perdi minha mãe. Foi um baque assim muito grande. E aí eu resolvi, que era uma promessa que eu tinha feito para minha mãe mesmo, começar a fazer uma faculdade. Fiz uma faculdade, eu fiz comércio exterior. Eu morava em Osasco na época, fiz comércio exterior. Quando eu terminei a faculdade, eu precisava falar inglês. E aí eu tinha perdido minha mãe, tinha terminado a faculdade, estava saindo do exército, porque eu fiz 7 anos, né? O pessoal que serviu o exército sabe, fiz carreira temporária. Eu decidi comprar um curso de intercâmbio na Inglaterra e fui embora. Aí eu fui embora, na verdade, para estudar. E aí era para mim ficar 9 meses. E aí fui ficando, resolvi ficar. No começo foi bem difícil, assim, porque eu cheguei em Londres, eu era militar do exército, só que tinha uma vida estável aqui. Só que quando eu cheguei em Londres foi bem difícil, porque sem falar inglês, né? E eu fui lavar prato, fui limpar escritório. Eu fui, trabalhava assim em restaurante, era uma vida bem difícil. Fui lavar carro em estacionamento, uma vida bem difícil no começo. Até que eu comecei a Voltou a morar em 6 no mesmo cômodo? E em Londres é bastante assim, né? Porque a gente aluga quartos, na verdade, né? Demorou alguns anos para depois eu conseguir morar no meu espaço sozinho mesmo, mas no começo foi bem difícil. Eu dividia quarto, inclusive, depois consegui alugar o meu próprio quarto, e aí depois, hoje eu tenho o meu próprio espaço mesmo, mas assim, foi uma luta para conseguir isso. Guardando dinheiro? Guardando dinheiro. Na verdade, a minha mentalidade foi sempre assim, olha, apesar de meu coração, né, tá em Londres, de morar em Londres, assim, meu coração tá no Brasil, né? E eu sempre fui muito família também, né? Então, de acompanhar esse processo e tudo, minha família esteve sempre bem envolvida. Tanto que no começo eu fiquei 2 anos sem voltar. Aí depois eu não conseguia mais, voltava todo ano para poder ver a família e ver as coisas que eu tava fazendo por aqui, né? Que lindo! Eu também gosto de um café também. Do café assim, ó. Vamos lá, Sérgio. Que delícia! Café lá em Londres é caro, né, meu? Meu Deus do céu, só aquela água rala lá, fala sério. E aí, quando é que você falou assim, já tenho uma graninha, vou fazer meu primeiro investimento, levou quanto tempo isso? Olha, depois que minha mãe faleceu, na verdade, a gente tinha a casa da minha mãe, que a gente conseguiu, que minha mãe ganhou uma casa no interior da prefeitura, tinha aquelas coisas. E aí, tipo, quando minha mãe faleceu, ficou a casa dela para mim, para minhas irmãs e para meu pai. E aí, quando eu saí do exército, né, na verdade, eu consegui comprar a parte que era de herança das minhas irmãs e do meu pai, e fiquei com esse imóvel, né, na verdade. Aí, esse imóvel, eu peguei e falei assim, bom, eu já estou indo embora para Londres, eu vou deixar esse imóvel alugado, tal. Então, tinha uma casinha na frente, uma no fundo, e aí esse imóvel ficou alugado nesse período todo. Aí, quando começou o primeiro imóvel, né? Eu fui nesse período em Londres, aí eu comecei a juntar algum dinheiro, né? Mandava para o Brasil para começar a construir. Aí eu tive a ideia de comprar um terreno. E aí, nesse terreno lá, né, na cidade de Matão mesmo, eu comecei a construir duas casas. Eu tinha ideia, falei, olha, eu vou fazer 2 casas grandes e tal. E eu comprei fiz 2 casas, comecei a fazer 2 casas. Você fez ou quem tocou a obra para você? Como é que você estabeleceu um sistema de confiança? Como é que você fez isso? Eu tenho 2 irmãs que moram lá em Matão. E minha irmã mais velha, que começou a cuidar do projeto para mim. E assim, aí a gente se dava sempre, assim, família, em questão de família, sempre me dei muito bem, né? E aí fui e comecei a fazer essa obra à distância mesmo. Então, tipo assim, eu mandava os recursos e ela administrava toda a questão de recursos, de compra de material, de pedreiro, de obra, assim. Na verdade, foi uma obra que me desgastou muito. Porque, assim, eu fazendo o VDK 8.0, assim, às vezes dava risada com as dicas que você dava. Porque, assim, aquela questão de pedreiro, tive muita dor de cabeça com pedreiro. Pedreiro que eu pagava na sexta-feira e só voltava na segunda-feira. E a dor de cabeça que essa minha irmã teve
assim, foi tremenda realmente. E aquela questão também, hein, César, de eu estar construindo essas duas casas e o pedreiro chegando perto do final da obra, paguei tudo, o pedreiro, ele chegou assim 2 meses antes de completar a obra e falou, olha, eu tô achando que eu cobrei muito pouco, sabe, do que a gente tinha acordado. E aí, assim, foi muita dor de cabeça dessa obra, tanto que eu já tinha decidido, falei, olha, nunca mais quero fazer obra na minha vida. Tanto que minha irmã falava assim pra mim, na época, falava assim, nossa, obra nunca mais, dá muita dor de cabeça, tudo mais. E aí eu fiquei, assim, escaldado, eu diria, assim, de fazer obra nesse período. Aí mas aí continuou pesquisando, veio parar no Viver de Kitnet e tá aí com esse brilho de aloprado dos kitneteiros. Como é que foi essa virada, essa retomada de energia aí? Eu peguei a kitnetite, na verdade, mas isso foi bem depois, porque depois desses 2 sobrados, eu tinha uma visão assim que eu queria construir, que eu falei no áudio, inclusive, que eu gosto de luxo, porque quando eu vim de Londres para o Brasil, eu trouxe lustre para pôr nas casas de Londres, e coloquei LED também, então toda essa história, né? Ai, aí depois que eu terminei essas 2 casas, eu continuei guardando algum dinheiro para poder investir em alguma coisa. No Brasil, queria muito um apartamento em São Paulo, né? Aí, nesse período, consegui comprar uma kitnet. Comprei uma kitnet na comunidade de Paraisópolis mesmo. E aí, tipo, essa kitnet nunca ficou desalugada, assim. Eu tenho ela há 6 anos e nunca ficou desalugada. Nunca tive problema também por ser dentro da comunidade. E tá lá sempre alugada. Aí, eu peguei e comecei a juntar dinheiro para comprar um apartamento. Queria muito comprar um apartamento em São Paulo, e juntei aquele dinheiro e tal. Aí, o apartamento custava 312 mil reais. Aí, fui comprando, né, parcelei, financiei uma parte do apartamento e fiquei lá. Aí, voltando para aquela história da casinha no interior, na casa do interior que era da minha mãe, e as casas estavam lá alugadas, tinha época que ficava alugado, tinha época desalugado. Aí, a gente colocou alguns inquilinos lá, isso em 2018, 2019. Que os inquilinos começaram a dar muito problema. Aí começou a dar muito problema os inquilinos. E, assim, teve uma inquilina que ficou 6 meses sem pagar aluguel. Aí, sem pagar aluguel, com contas de água, de luz, cortou, renegociou a conta de água e luz. Prometeu que ia pagar. Aí, acabou saindo da casa, me deixando uma dívida de 8 mil reais, mais ou menos assim, né? E aí, isso é a inquilina da frente, que tinha a casinha no fundo também. Aí acabou que, assim, a inquilina do fundo fez a mesma coisa, além de destruir a casa inteira, né? Aí eu fiquei desanimado, César. Fiquei desanimado, tanto que eu peguei e falei, olha, vou colocar a casa à venda. Coloquei a casa à venda, inclusive, porque pra mim já não dava mais, sabe? Falei com a minha irmã, falei, olha, não dá mais, não quero mais, sabe? Porque dá muita dor de cabeça de ver a minha casa destruída. Assim, trabalhei tanto para colocar as coisas lá e ver tudo destruído, né? Aí tô eu na internet procurando assim, aí comecei a ver essas questões do VDK, que começou a chegar de um lado para o outro. E aí começou a ver o VDK, falei, comecei a acompanhar nas redes sociais. E aí foi quando eu falei assim, eu acho que esse negócio dá certo. Aí comecei a ver, acompanhar o César. E aí as dicas que eu comecei a ter e tal, aí eu peguei e conversei com a minha irmã no interior, né? E eu tinha uma outra irmã, a Fabiana, inclusive tá na live acompanhando a gente. E aí ela tava indo pro interior, aí eu falei assim, olha, eu vou construir kitnets, né? Aí eu tinha minha outra irmã, Mara, né? Lá no interior também, eu falei assim, olha, você quer me acompanhar nessa jornada? Porque assim, construir a distância, não vou falar que é fácil, mas assim, é possível e assim, é prazeroso também, porque você tem que realmente ter uma equipe assim, que te acompanha, que te dá todo o suporte, sabe? Inclusive eu falo pro pessoal que faz a distância, eu sei que o pessoal te acompanha em vários lugares do mundo, para ter muita paciência com a sua equipe, porque eu sei que às vezes eu mesmo, assim, sabe, fico pressionando, olha, se quer ver pronto, eu acompanho tudo por foto. E aí você imagina aquela emoção de você ver as coisas ficando prontas, entendeu? Então é muito, muito assim. Aí voltando para a questão do VDK, é que quando eu comecei a ver as dicas e fiz o curso, eu falei, caramba, isso vai dar certo, sabe? Assim, vai dar certo. Aí nós começamos a construir, aí assim, eu fui transformar a casa da frente, né, desse terreno, em 2 kitnets. Inclusive, o pessoal falou assim, mas a kitnet, eu vi aí nos comentários que o pessoal falou, é kitnet de rico e tudo mais, mas não é. Por que aconteceu? Eu fiz o VDK e logo em seguida eu fiz o VDK Plus, né, o VDK+.
E aí, a minha ideia nesse projeto era deixar as 2 primeiras kitnets para alocação temporária, porque na cidade não tinha, na verdade, né? E colocar no Airbnb e tudo mais, e fazer as outras 6 kitnets para alocação temporária. Então, tipo, para falar a verdade, assim, o pessoal fala, olha, a única coisa que eu gastei mais foi do teto de gesso, que eu gastei cerca de R$ 1.500 a mais no teto de gesso. O restante eu segui à risca, realmente, assim. Só que eu comprei móveis novos. Eu comprei poucas coisas usadas. Eu comprei cama, guarda-roupa usado, mas a maioria não compensava, porque era tão barato na internet, muitas das coisas. E aí acabou não compensando muito. Então é o brasileiro que vai, principalmente o pessoal de Governador Valadares, aquela horda, aquela turma que foi para os Estados Unidos, sempre é assim, vai lá. O Fábio aqui vai provar para você que é possível você mudar o seu mindset em relação àquela história de ter uma casa. Vai para os Estados Unidos, lá de Governador Valadares, a primeira casa para dar para os pais, a segunda casa para os pais alugarem para você ter renda, e aí você já tem lá 600 mil, 700 mil empatado, continua o wash disher e não vira. Conta aí, como é que foi a mudança? Aí você viu o treinamento e falou assim, olha, eu errei aqui, errei ali, errei lá. Se ficou todo claro o trajeto, como você fez zigue-zague. Por isso que eu falo, na dúvida, vem no treinamento, são só 15 dias para você experimentar, não dou de uma semana, dou você experimenta. Se você vê que você nunca errou, nem vai errar, tudo bem. Mas por que fazer zigue-zague se você pode ir direto ao ponto? E aí, qual foi a grande sacada do treinamento para você? César, essa questão de, assim, de errar e fazendo as coisas pelo zigue-zague, que você falou ali muito mesmo, eu falo assim, é a mentalidade, porque o treinamento não é só assim, você senta ali e aprende algumas coisas. A mudança mesmo de mindset, o jeito como que você aprende a fazer as coisas e tomar as decisões certas na hora ali, assim, não tem preço, sabe? Assim, realmente não tem preço de ter mudado. Assim, eu aluguei as kitnets, comecei a fazer a divulgação, né? Eu criei um nome para City Stays, Kitnets Mobiliadas Matão. Aí eu peguei e a gente começou a divulgar, criamos um site na internet, colocamos lá no Facebook, seguimos à risca as instruções todas ali do VDK. E aí o pessoal começou a entrar em contato, sabe? Assim, a questão da lista de espera, eu falo assim que é maravilhosa. Eu falo porque assim, ó, a gente ficou com 2 kitnets prontas. A gente alugou, assim, uma questão de uma semana, a primeira kitnet. A segunda kitnet, eu quis guardar para poder fazer locação temporária e tá dando super certo. Aí, o que aconteceu? Alugou em uma semana, galera. Quem falou de vacância, isso é porque ele é muito chato, esse cara. Você vê que ele é criterioso, ele deve ter rebatido os mosquitos até não poder mais, até achar o inquilino. Eu estou comemorando aqui, que eu não posso deixar de comemorar o seu resultado. Eu quero saber o nível de felicidade em relação a esse momento e em relação ao momento anterior, quando foi alugado pela pessoa que destruiu o seu apartamento e deu prejuízo de R$8.000. É muita diferença de sensação? Assim, imensa diferença. Você sabe que aquelas dicas, assim, as dicas do VDK que fala assim, olha, vamos fazer a limpeza, a inspeção antes da pessoa chegar. A gente alugou a kitnet, passou 3 meses depois, a inquilina disse, eu tô achando que ficou muito longe para mim, eu quero sair. Olha só. Aí eu peguei e falei assim, não tem problema, se você for sair, a gente tem que seguir o contrato. E aí, o que aconteceu? Ela saiu, pagou a multa, tá pagando a multa aí, porque assim, somos totalmente profissionais. César, ela mudou da kitnet no dia 11, no dia 18 a gente já tinha alugado a kitnet. E assim, a gente tem a lista de espera, eu dou risada assim com a minha irmã, lá, ela olhando, falando assim, eu tô com a lista de espera aqui com 52 pessoas, essa eu não gostei, essa eu não... olha, eu tô gostando dessa aqui pelo perfil que o César ensinou. Ela foi no perfil, alugou. Meu coração está em festa por essa sua mudança de vida, meu filho. Gente, o que ele está falando? Eu vou explicar para vocês. A gente ensina o aluno a fazer lista de espera. Para quê? Para que ele não fique naquela angústia de aparecer uma pessoa na semana e ele ficar assim, será que ele vai fechar ou não vai fechar?
Será que ele vai voltar? Aí vem aquela uma pessoa e não é a pessoa adequada, aí você fecha, lá no seu fundo você sabe que ele vai dar problema, mas o que você não tem opção é que nem casamento, né? Olha, só tem esse que apareceu. Por que só apareceu isso? Porque você não sai de casa, você não vai pra rua, você não vai pra balada, você não vai pra igreja, você vai achar pretendente aonde? Se você nunca se apresenta no mundo, aí vai conhecer mesmo, mais ajeitadinho. Aí eu casei com esse aí e tal. Então, gente, ele não tá recebendo 100% do aluguel. Abre teu olho, ele está recebendo mais de 100%, porque ela está pagando a multa. E ele já alugou de novo. E ele já alugou de novo. Com kitnet, a gente recebe 110% de 100% de adimplência. Acostume-se com essa palavra, porque no Brasil a única palavra que o mundo fala é inadimplência. Agora você não conhece a palavra adimplência. Kitneteiro raiz tem 110% de adimplência e ele está experimentando logo na primeira locação. Então continua. E essa questão de taxa de vacância, aquela questão que você ensina também, fala assim, olha, eu quero ter aquele problema de não ter kitnet para entregar. E minha irmã fala assim, olha, é bom você terminar logo essas kitnets que a minha lista de espera aqui tá grande. E é realmente o que tá acontecendo. Mas em Matão, esse nome nem é legal. Matão, vai dar... A irmã fica assim, agiliza aí, agiliza aí, agiliza aí. E é bem assim, sabe? Quantas kitnets você gostaria de ter para atender a sua lista de espera aí? Olha, eu tinha uma lista de espera de 52, né? Mas para chegar lá, um grande caminho. A gente está começando com 8, né? Que eu já tenho 2 prontas, fazendo mais 6. E eu já comprei um outro terreno, onde eu pretendo fazer de 12 a 18 kitnets. Estou conversando aí com a arquiteta e a gente está aí namorando, na verdade, né? Aquela fase de namoro para ver como que vai ficar, como que não vai. É uma fase bem gostosa também, sabe? Tipo, de namorar isso. Assim, uma coisa que eu falo, César, pro pessoal que tá todos esses países aí, assim como eu moro fora do Brasil, que pensa em fazer, acho que o importante de tudo isso é realmente ter uma equipe, assim, sabe, muito alinhada. Eu, por ter tido muito desgosto com pedreiros no passado, acabei achando, assim, lá na cidade mesmo, um pedreiro, assim, que é sensacional. Às vezes, o Henrique, que trabalha comigo lá em Matão, às vezes a gente se comunica bastante, essa comunicação tem que ser bem acirrada, referente a fotos, até às vezes enche muitas paciências, ele fala, cadê as fotos, cadê as fotos? Mas eu sei que, assim, é uma pessoa bem bacana. E sabe que umas coisas que eu acompanhei nos seus vídeos, César, que você falava assim, olha, o pedreiro, você tem que ter uma equipe muito alinhada. E o pedreiro, assim, às vezes me manda umas coisas assim, olha, por que eu não pensei nisso e o pedreiro pensou, entendeu? Aí, construindo as 2 primeiras kitnets, eu lembro um dia que o pedreiro mesmo falou assim, olha, eu fui ver um nicho, queria fazer um nicho de banheiro e o nicho era 300 e poucos reais, 360 reais. Eu falei assim, nossa, é muito dinheiro para poder fazer. Aí o pedreiro falou assim para mim, olha, deixa que eu dou um jeito, eu vou fazer um nicho aqui para você com as pedras que a gente tem aqui. Na hora que ele mandou a foto do nicho que ele fez pronto, eu falei assim, nossa, dá vontade até de chorar, assim, sabe? Você vai ver um comentário aqui do pessoal falando assim, a questão de construir a distância, que o pessoal acha que a gente tem muito dinheiro e não é bem assim, não. Só Deus sabe, assim, os sacrifícios que eu faço para conseguir continuar tocando a obra, sabe? E aí, é muito importante você ter a equipe lá, assim, o meu pedreiro, ele faz realmente como se fosse para ele mesmo, assim, sabe? Dá para sentir o carinho, a atenção e, sabe, a dedicação do pessoal. E uma dica, assim, muito importante, assim, não só você ter a equipe bem alinhada, sabe? E, assim, controle de gastos, controle do pessoal ali. Então, não é que a gente tenha muito dinheiro, mas o esforço que eu faço para conseguir tocar a obra, principalmente em época de pandemia, é complicado. O pessoal de Londres mesmo sabe como que tá difícil, que tá todo mundo lá em furlough, né? Que é o apoio do governo e tal. Ficou uma de 23 metros, que é a primeira. A segunda ficou 26 metros quadrados. Aí todas as outras 6 que nós estamos construindo serão 26 metros quadrados. Agora, por esse terreno novo, o projeto é de ficar... Eu estou fazendo um projeto de 18 metros e 20 metros quadrados. Então, estou vendo aí como que vai ficar para esse projeto novo e tentando colocar